Na empresa, Gabi questiona Sebastian sobre como foi a apresentação do projeto. Ele responde que sua irmã e Fausto foram insuportáveis. Ambos criticaram o projeto, mas ele está determinado a não permitir que zombem dele. Gabi então pergunta o que Eugênio achou, porém Sebastian prefere mudar o foco e sugere que Gabi fale sobre o que está acontecendo entre ela e João, relembrando que da última vez ele ajudou os dois a se entenderem. Gabi afirma que está mais interessada em focar no trabalho, pois percebe que João não vale a pena. Enquanto isso, Memo chega em casa e encontra Úrsula. Irritado, ele a questiona sobre o motivo de estar ali em sua ausência. Úrsula explica que tem as chaves, lembrando que foi ele quem as deu a ela. Ela quer saber por que ele está falando com ela de forma tão áspera. Memo revela que precisou de um tempo para se acalmar antes de conversar, para evitar dizer algo de que pudesse se arrepender. Ele exige que ela o encare diretamente e pergunta se tem algo a admitir. Úrsula deduz que Daniela comentou alguma coisa, mas Memo esclarece que descobriu por outra pessoa e ainda não consegue acreditar que ela tenha feito algo tão prejudicial, mesmo sabendo quanto Isabela significa para ele. Indignado, Memo exige saber por que Úrsula contou a Fausto que Isabela é sua filha. Na mansão, Jerusa percebe que os olhos de Daniela estão vermelhos de tanto chorar e suspeita que isso tenha relação com Isabela. Daniela, surpresa, diz que não sabe do que Jerusa está falando. Jerusa então revela que já descobriu toda a verdade sobre Memo e Isabela. Jerusa garante que Daniela não precisa se preocupar, pois Memo é um homem íntegro e jamais faria algo que pudesse prejudicar a menina. Daniela admite que no início ficou decepcionada por Memo ter escondido a verdade, mas agora só consegue agradecer a Deus por o pai biológico de sua filha ser alguém tão incrível. Quando Jerusa pergunta então por que ela está tão abatida, Daniela pede que não faça mais perguntas e avisa que pretende descansar um pouco. Jerusa insiste em preparar um chá, mas Daniela recusa, dizendo que só quer ficar sozinha. Ao mesmo tempo, Úrsula tenta convencer Memo de que sua intenção era apenas ajudá-lo. Memo, contudo, a acusa de ser egoísta, dizendo que ela revelou um segredo que não lhe pertencia, causando seu afastamento de Isabela, mesmo sabendo o quanto a filha é essencial para ele e como a situação é delicada. Úrsula afirma que tudo o que fez foi pensando no melhor, justificando que Memo não tomava a iniciativa de contar a verdade sobre a filha e que não havia mais tempo a perder. Memo rebate, apontando que ela contou tudo a Fausto, a pessoa que mais o detesta e que faria qualquer coisa para arruiná-lo. Úrsula alega que ficou abalada ao saber que ele pretendia cancelar o casamento e que agiu sem pensar. Memo, frustrado, pergunta quem é Úrsula de verdade. Ela declara que é a mulher que o ama e que está disposta a lutar por ele e pelo filho que esperam, enfrentando qualquer obstáculo. Jerusa vai até o quarto de Daniela e, preocupada, pergunta novamente se ela não gostaria de tomar um chá. Daniela recusa com gentileza, afirmando que está bem. Insistindo, Jerusa sugere que Daniela desabafe, mas Daniela explica que ainda não está pronta para falar sobre o que está vivendo e que precisa de um pouco mais de tempo. Ela assegura que isso não tem nada a ver com a falta de confiança, reforçando o quanto ama Jerusa. Em resposta, Jerusa declara que também a considera como uma irmã. Daniela insiste que tudo vai passar e que ficará bem, pedindo para Jerusa não se preocupar. Antes de sair, Jerusa se despede com carinho, pedindo que Daniela a procure se precisar de qualquer coisa. Sozinha no quarto, Daniela se perde em pensamentos sobre o beijo que trocou com Memo. Ela se questiona por que não consegue tirá-lo de sua mente e coração. Enquanto isso, Úrsula confessa a Memo que agiu por ciúmes. Ela admite que queria afastá-lo daquela mulher que está interessada nele e consegue prender toda a sua atenção com apenas um chamado. Memo, visivelmente desconfortável, tenta responder, mas Úrsula não o deixa escapar. Ela insiste que, assim como ela admite a verdade, ele também precisa encará-la e ser honesto. Ela o desafia a dizer que não deu motivos para ela sentir ciúmes. Diante do silêncio de Memo, Úrsula percebe que estava certa. Determinada, o provoca, pedindo que admita que existe algo entre ele e Daniela. Memo confessa que ela tem razão, revelando que ele e Daniela se beijaram. Úrsula fica em choque com a revelação. Ainda em seu quarto, Daniela segura um porta-retratos com uma foto de sua família. Sentindo-se culpada, ela pede perdão a Fausto. Enquanto isso, Fausto, sem nenhum remorso, está nos braços de Karen. Ela sugere que eles se encontrem à noite no mesmo hotel de sempre.
Fausto, mesmo interessado, diz que não pode. Ele justifica que precisa voltar para casa e não pode deixar Daniela sozinha, considerando tudo o que está acontecendo. Karen, irritada, questiona se ele realmente precisava mencionar Daniela. Fausto, impaciente, pergunta se ela vai começar mais uma de suas birras. Insatisfeita, Karen decide enviar uma mensagem para Daniela, sugerindo que ela está tão preocupada com Isabela que seria bom se distrair um pouco. Karen comunica a Fausto sobre um jantar na casa dele. Ela ressalta que será uma noite inesquecível entre casais e provoca dizendo que levará Heron como seu acompanhante. Isso deixa Fausto visivelmente desconfortável. Úrsula confronta Memo indignada, querendo saber como ele pôde beijar Daniela. Memo tenta justificar, dizendo que foi algo que simplesmente aconteceu sem intenção. Úrsula, cética, reage com sarcasmo, perguntando se ele estava andando distraído, tropeçou e, quando percebeu, já estava beijando Daniela. Memo explica que, ao chegar naquela casa, seu único objetivo era encontrar sua filha, conhecê-la e estar próximo dela. Nunca passou pela sua cabeça enxergar Daniela como mulher. No entanto, à medida que foi convivendo com ela, começou a perceber sua fragilidade, sua solidão e a tristeza que carregava. Paralelamente, passou a admirar sua força e o caráter que ela demonstra. Ele viu de perto o imenso amor que Daniela sente por sua filha e reconheceu nela uma mãe extraordinária. Aos poucos, sem que pudesse evitar, Daniela conquistou seu coração. Memo admite que tentou resistir de todas as formas, mas não conseguiu controlar o que sentia. Mesmo assim, assegura que entre ele e Daniela nada aconteceu além do beijo. Úrsula, ferida, pede que ele pare de falar, dizendo que está destruindo seu coração. Memo reconhece a dor que está causando, mas explica que precisava ser honesto antes de se casarem. Ele quer que Úrsula tenha a liberdade de decidir se ainda deseja seguir em frente com a união. Úrsula então pergunta se ele não sente mais nada por ela. Memo responde que ainda gosta muito dela. Para Úrsula, isso é o suficiente e pede que, se ele puder perdoá-la por ter falado com Fausto, ela também está disposta a perdoar tudo. Suplicando, ela implora que ele se case com ela. Enquanto isso, na construtora, Karen convida Heron para acompanhá-la a um jantar na casa de Fausto com a intenção de avaliar se o relacionamento entre eles tem potencial para avançar. Heron, desconfiado, questiona como pode ter certeza de que ela não está apenas brincando com seus sentimentos. Karen, sem hesitar, chama Eugênio e revela a novidade. Ela e Heron estão saindo. A revelação deixa Eugênio visivelmente surpreso. Úrsula, aflita, insiste em saber se ela e Memo podem se perdoar e recomeçar. Ela justifica que agiu por medo de perdê-lo, pois no fundo sentia que ele a estava traindo. Memo tenta tranquilizá-la, afirmando que entre ele e Daniela não houve nada além de um beijo. Disposta a acreditar nele, Úrsula reconhece que Memo não resistiu à tentação, mas sabe que ele não mente. Com esperança, pergunta se ainda há chance para os dois. Memo responde com sinceridade, dizendo que ainda sente carinho por ela. Ele lembra que estão esperando um filho e por isso acredita que vale a pena lutar pelo casamento. Úrsula concorda, demonstrando confiança de que podem superar os desafios. Ambos deixam claro o compromisso de se esforçarem para manter a relação. Apesar disso, enquanto Úrsula o cobre de beijos, Memo não consegue esconder sua melancolia. Com entusiasmo, ela comenta que adorou seu vestido de noiva, admitindo que foi uma ideia brilhante pedir a Jerusa para confeccioná-lo, e Memo tenta compartilhar do entusiasmo. No entanto, Úrsula faz um pedido enfático, que Memo esqueça Daniela de uma vez por todas. Cínica, ela afirma que nunca foi infiel, nem mesmo em pensamento. Nesse momento, César chega, surpreendendo Úrsula. Desconcertada, ela pergunta o motivo de sua presença. César explica que foi chamado por Amparo, já que ele e Úrsula são os únicos parentes de Macário. Memo, alarmado, pergunta o que aconteceu. César informa que Macário está no hospital, passando por uma cirurgia. Memo apressa Úrsula e César para irem imediatamente ao hospital. Enquanto isso, Heron assegura a Eugênio que suas intenções com Karen são genuínas. Ele promete fazer o possível para fazê-la feliz. Eugênio pede que Heron relaxe e demonstra satisfação com o relacionamento, embora admita estar um pouco surpreso com a notícia. Ele comenta que já é hora de Karen se dar uma chance no amor. Em um gesto de apoio, abraça Heron calorosamente. Nesse momento, Fausto aparece intrigado e pergunta o que está acontecendo. Eugênio explica que Karen e Heron anunciaram que estão namorando. Gabi surge em seguida, pedindo a Fausto permissão para sair, pois seu pai está no hospital.
Fausto, desconfiado, questiona se ela já terminou suas obrigações no trabalho. Eugênio, preocupado, concede autorização a Gabi. Após sua saída, Fausto comenta com Eugênio que acredita que Gabi usou isso como pretexto para escapar do trabalho. Eugênio, contudo, defende Gabi, afirmando que questões de saúde familiar não são brincadeira. Heron apoia a postura de Eugênio, enquanto Fausto, contrariado, engole seu desconforto em silêncio. No hospital, todos aguardam ansiosamente por notícias de Macário. Amparo liga para Nélida, pedindo que ela cuide de Zé Maria enquanto está ausente. Amparo não consegue deixar de se sentir culpada por não ter percebido antes o quanto Macário estava mal. Úrsula e César tentam acalmá-la. Lupita e Gabi chegam ao hospital apressadas, acompanhadas por Sebastian, e logo perguntam sobre o estado de saúde do pai. Amparo explica que ele teve apendicite. Sebastian comenta que já passou pela mesma situação e sabe como a dor é intensa. Leonardo, com seu tom irônico, afirma que Macário é realmente muito corajoso. O médico finalmente aparece, informando que a cirurgia foi bem sucedida. Ele avisa que Macário está em recuperação, aguardando o efeito da anestesia passar e que logo poderão visitá-lo. Todos respiram aliviados com a boa notícia. Enquanto isso, no restaurante, Zé Maria pergunta por sua mãe. Para não preocupá-lo, Nélida inventa que Amparo foi ao supermercado. Zé Maria, animado, conta que recebeu um elogio de sua mãe por ser o melhor aluno da turma. Além disso, ele menciona com orgulho que venceu um concurso de matemática. Nélida, radiante, o parabeniza e o incentiva a continuar se dedicando. Ela também pede que ele coma toda a refeição antes que sua mãe volte para ouvir as boas notícias. Na sala de seu escritório, Eugênio observa uma foto de Amparo em seu celular, mas é interrompido por Fausto. Fausto não consegue esconder sua indignação ao saber que Karen está envolvida com Heron, alguém que ele considera abaixo do nível dela. Eugênio, porém, rebate com serenidade, destacando que Karen é uma mulher adulta e que, se ela está feliz, isso deve ser respeitado. Ele deixa claro que não compartilha do mesmo preconceito e acrescenta que há anos deseja ver sua filha ao lado de alguém que a respeite e que no futuro possa lhe dar netos. Fausto, para disfarçar, responde que se Eugênio não se importa, ele muito menos. Eugênio aproveita para elogiar Heron, destacando sua responsabilidade e confiabilidade, qualidades que o próprio Fausto havia mencionado quando o indicou como assistente. Com uma ponta de desconfiança, Eugênio pergunta se há algo mais que ele deveria saber sobre Heron. Fausto garante que não, mas afirma que apesar de suas reservas, ele também quer o melhor para Karen. Mais tarde, em casa, Fausto fica irritado ao encontrar um gato sobre sua cama. Isabela aparece para pegar o animal e inventa que ela e Jerusa encontraram abandonado na rua. Fausto, no entanto, é categórico ao dizer que não quer o gato em sua casa. Isabela, tentando negociar, concorda em devolvê-lo, mas impõe uma condição: o pai deve atender a um pedido seu. Fausto faz a promessa e pergunta o que ela deseja. Isabela pede para ser levada ao casamento de Memo. Fausto, porém, recusa imediatamente e ordena que Jerusa leve o gato embora sem demora. Jerusa e Isabela lamentam o fracasso da ideia sugerida por Sofia e decidem devolver o animal à vizinha. No hospital, César avista a Yolanda na recepção, buscando informações sobre Macário. Ela se tranquiliza ao saber que a cirurgia foi bem sucedida. Na cozinha da mansão, Jerusa percebe que João está desanimado por causa do término com Gabi. Ele, no entanto, assegura que superará a situação. Jerusa aproveita para comentar que o pai de Gabi acabou de passar por uma cirurgia de apendicite. Em seu quarto, Karen pede ajuda a Daniela para escolher um vestido adequado ao jantar daquela noite. Daniela, confusa, pergunta quais são os planos de Karen em relação a Heron. Karen revela que está interessada em conquistar Heron e considera a possibilidade de oficializar o relacionamento. Daniela, por sua vez, confessa que ela e Memo se beijaram novamente, surpreendendo Karen. Karen, animada, sugere que isso pode ser um sinal de reconciliação entre Daniela e Memo, incluindo um possível pedido de divórcio a Fausto. Daniela, entretanto, descarta essa ideia, lembrando que Memo está prestes a se casar com Úrsula e que eles esperam um filho. Daniela admite não entender como permitiu que o beijo acontecesse e se questiona sobre sua própria conduta. No hospital, Macário recebe a visita de Amparo e suas filhas. Com um tom dramático, ele afirma que pensou que não sairia vivo. Gabi pede que o pai evite falar assim, enquanto Lupita o repreende por exagerar. Amparo explica que não podem ficar muito tempo ali, mas faz questão de assegurar que todos estão cuidando dele.
Macário pede que não o deixem sozinho, agradece pelo carinho e, dirigindo-se a Amparo, pergunta se ela ainda o ama. Amparo desvia da pergunta, pedindo que ele descanse para se recuperar logo. Macário declara o quanto ama sua família e reforça a importância do apoio deles nesse momento delicado. Por telefone, Yolanda avisa Grace que Macário já saiu da cirurgia. Grace alerta que a mãe está arriscando ser vista pela família dele. Yolanda relata que a bruxa, referindo-se a Amparo, e os filhos de Macário foram visitá-lo. Grace comenta que Macário está cercado pelas pessoas que realmente importam e sugere que Yolanda não tem razão para estar ali. Apesar disso, Yolanda insiste que não irá embora sem vê-lo.